É com grande satisfação que iniciamos a Conferência Magna, que terá como tema o novo capítulo da globalização, oportunidades para o Brasil, que será proferida pelo Dr. Marcos Prado Troirro, presidente do New Development Bank, sediado em Xangai, China. Neste evento, contaremos também com o lançamento do livro Reformas, Desenvolvimento Econômico e Políticas Tributárias, estudos em comemoração ao centenário do nascimento do professor Oliver Odman, de Harvard, organizado pelo Centro Mackenzie de Estudos Avançados em Políticas Públicas e de Integridade, CEMAP. Neste momento, passamos para a composição da mesa de honra, convidando o Dr. Antônio César de Araújo Freitas, presidente do Conselho de Curadores e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Convidamos o almirante Flávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos do Palácio do Planalto. Convidamos o doutor Renato Laranjo Silva, secretário do Conselho de Curadores e do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, bem como membro do Conselho do CEMAP. Convidamos o doutor Anísio Alves Borges, membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, membro do Conselho do CEMAP. Convidamos o reverendo Dr. Robinson Grangeiro Monteiro, chanceler do Mackenzie. Convidamos o diretor acadêmico do Centro Mackenzie de Estudos Avançados em Políticas Públicas de Integridade, CEMAP, docente da Faculdade de Direito, professor Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Amaral. Queremos agradecer a presença de todas as autoridades das instituições que estão presentes conosco nesta manhã, bem como dos diretores, coordenadores e professores das unidades acadêmicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Neste momento, para dar as boas-vindas, convidamos o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É uma satisfação imensa estar aqui trazendo essa palavra inicial deste importante evento na vida da universidade, cumprimentando essa distinta mesa em nome do conselheiro, presidente do nosso Conselho de Curadores, o nosso doutor Antônio César, que tem feito esse trabalho juntamente com demais conselheiros aqui presentes, doutor Laranjo, doutor Anísio, cumprimentando o nosso chanceler e todos aqueles que nos visitam nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, doutor Trabuco, e tantas outras autoridades que estão conosco aqui, nossos diretores das nossas unidades acadêmicas, professores e coordenadores, especialmente os nossos alunos aqui da Escola de Engenharia, também da Faculdade de Direito e também do CCSA, creio, alguns alunos da Administração, Direito e também de Engenharia. Então, sejam todos muito bem-vindos, espero que esse evento seja extraordinário, tenho certeza que assim o será, cumprimentando efusivamente o palestrante dessa manhã, o doutor Marcos Prado Troirro, desejando que o senhor seja muito bem recebido aqui, tem uma palestra maravilhosa, sei que assim o será. E desde já, apresentar minhas escusas por não estar participando em todo o evento, por conta de compromisso já assumido e em curso na reitoria. Eu peço minha licença, doutor Antônio César, e a todos os senhores e senhoras. Muito obrigado, um excelente evento. Deus os abençoe. O Mackenzie foi fundado por missionários presbiterianos como uma instituição confessional cuja missão é educar e cuidar do ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Portanto, iniciamos nossas solenidades e eventos com um momento devocional de reflexão e oração a Deus, que neste momento será realizado pelo chanceler do Mackenzie, reverendo Dr. Robinson Grangeiro Monteiro. Bom dia a todos, bom dia particularmente aos queridos estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie, quebrando um pouco o protocolo, pedindo licença às autoridades, porque como nós dizemos sempre aqui no Mackenzie, os estudantes reinam, são eles os mais importantes de todos que estão aqui presentes.
mas não gostaria de deixar de saudar na pessoa do Dr. Antônio César Freitas, presidente do Comitê de Integridade, o CEMAP da nossa instituição, e também presidente do Conselho de Curadores, em nome de quem eu saúdo toda a mesa aqui composta e todos os presentes, autoridades civis, militares, eclesiásticas e toda a comunidade acadêmica. Foi Pierre Bourdieu que cunhou a expressão trocas simbólicas. A ideia de uma troca simbólica é a ideia de um princípio que organiza estruturas de formações sociais das mais arcaicas, aquelas que nós poderíamos chamar de estruturas tribais. Segundo Bourdieu, tomando por empréstimo a expressão de Anthony Giddens de culturas tribais, antes de haver trocas econômicas de bens e serviços, as estruturas sociais mais antigas trocavam símbolos, crenças, ideologias, pensamentos, maneiras de organização social. E certamente nessas trocas que ele denominou de trocas simbólicas, ali havia a estrutura inicial do que hoje nós chamamos de globalização. Talvez para alguns, surpreendentemente, a ideia de globalização não é uma ideia moderna ou pós-moderna. As trocas existem entre as civilizações e culturas desde que o homem se organizou como sociedade. A princípio, eram escambos econômicos e revestidas de caráter simbólico. Quando nós olhamos para um dos textos mais antigos das Escrituras sagradas judaico-cristãs, nós encontramos um chamado de um homem chamado Abrão, babilônico, do sul da conhecida época Caldeia, também Mesopotâmia, terra entre rios, que em dado momento, mesmo sendo de uma família politeísta, que se dedicava inclusive a fazer trocas simbólicas pelos ídolos que criava e que eventualmente exportava naqueles inícios de trocas ancestrais. A Escritura Sagrada registra no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1, que em dado momento disse o Senhor a Abrão, e eu chamo a sua atenção ao nome que ele tinha, Abrão, que significa pai, dizendo o seguinte: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez o texto em português não nos dê exatamente a profundidade desse chamado e o significado que eu uso como devocional desse evento tão significativo. Mas deixe-me lhe dar alguns insights. Quando o texto sagrado diz: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te prometi, e em ti serão benditas todas as nações, Deus promete a Abraão duas expressões materiais da bênção de Deus sobre ele. A primeira delas seria a sua descendência. Numa época em que não havia controle social muito rígido, ter uma descendência numerosa implicava não apenas segurança para a família e para o clã, mas também permitia que a produção permanecesse ali, naquele núcleo familiar ou de clã. Muitos produzindo internamente permitiria acúmulo de riqueza. E esse acúmulo de riqueza poderia ser eventualmente comercializado. Mas havia também uma promessa adjunta, a promessa de uma terra. E a terra era fundamental, e para nós brasileiros que temos um vasto território, talvez não seja tão importante assim, mas para povos nômades que precisavam de pasto para seus rebanhos e água para descedentá-los,
Ter uma terra implicava em poder se espalhar seguindo as estações e podendo manter os rebanhos, que isso implicaria em acúmulo de riqueza e possibilidade de trocas. Quando Deus então promete a Abraão que o tiraria daquela terra e levaria para uma terra prometida que ele não sabia qual era, e por isso Abrão se torna Abraão, ou seja, de pai ele se torna pai de muitas nações. O que estava acontecendo ali era que Deus daria para ele não somente a sua bênção de um descendente e descendentes, de terra e de terra prometida, mas daria a possibilidade de trocar simbolicamente o substrato de toda uma cultura que depois nós chamaríamos de cultura ocidental judaico-cristã, que se resumia numa palavra: monoteísmo. Por isso, Abraão é considerado como uma figura fundamental para judeus, para cristãos e para muçulmanos. As três grandes religiões monoteístas compartilham na figura de Abraão, a ideia de que existe um único Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança e que o abençoa para que ele seja bem-sucedido não apenas na bem-aventurança eterna, mas aqui e agora. Razão porque um dos símbolos da bênção de Deus, particularmente para Abraão e seus descendentes, era a possibilidade de criar riqueza. Numa época em que, principalmente as novas gerações, são ensinadas a demonizar riqueza, por entenderem que riqueza é sinônimo de opressão. É bom lembrar que sem que haja produção de riqueza, não há produção de bem-estar. Porque socializar pobreza é o caminho da ruína de nações e culturas ao longo de milênios de existência. Compartilhar oportunidades é diferente de socializar miséria. E uma sociedade que cria riquezas e que compartilha bens simbólicos, crenças, princípios e valores, permite-se também compartilhar bens e serviços materiais. O grande desafio que talvez nós temos hoje aqui é como fazer isso com um bom fundamento axiológico, valorativo. Porque à medida em que se compartilha riqueza e se compartilha princípios e valores, é preciso lembrar que riqueza, que economia, que boas práticas de governança, de política, seja de Estado, seja de instituições sociais, decorrem de uma esfera de soberania que Deus deu ao ser humano e que se chama mandato cultural. O mandato cultural é aquilo que Deus diz ao ser humano quando lhe cria a sua imagem e diz: agora domine sobre a natureza, cresça e se multiplique. Esse mandato natural, cultural, da ordem da criação, não é prerrogativa de uma religião. Por isso essa minha fala, embora seja devocional, não é religiosa. Ela é decorrente do fato da consciência de que o ser humano, por entender-se não fruto do acaso, mas criado por um Deus pessoal, que compartilha com ele o seu caráter bom, criativo, esse ser humano é capaz de manifestar isso em todas as áreas da sua vida, debaixo da soberania de Deus. O neocalvinismo, especialmente holandês, do qual nós somos herdeiros, na figura de Abraham Kuyper, nos ensina que há uma instância do Estado, uma instância da família e uma instância da igreja ou da religião. Elas interagem entre si através de trocas simbólicas, mas não de compartilhamento de soberanias. E isso decorre do fato de que quando se crê nesse relato e no grande poder simbólico, parcimônico, de um único Deus
que cria o homem à sua imagem e semelhança, um grande fundamento único se faz possível. E como todos nós sabemos, é na busca do consenso mínimo que todas as trocas e a possibilidade de globalização existem, sem a qual todas as divergências sobressaem e se salientam por ausência de um núcleo comum. E a proposta de uma instituição como a nossa, quando promove um evento como esse, é compartilhar aquilo que fez de comum toda uma sociedade ocidental judaico-cristã. A ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, proveu de competências e dons para desenvolver, criar riqueza, compartilhar bens simbólicos e materiais e promover o bem-estar, compartilhando oportunidades a todos aqueles que tenham ventura e espírito empreendedor. Por isso, para nós, políticas de integridade e produção dessas trocas simbólicas são absolutamente fundamentais. O meu desejo, como chanceler dessa instituição, é que esse evento inspire a vocês, principalmente jovens de novas gerações, a compreenderem que foi isso que nos trouxe até aqui como civilização, esse fundamento que nos permite trocar o que essencialmente nós já compartilhamos pela ordem da criação, visto que, creiamos ou não, somos criados à imagem do único Deus que criou todas as coisas. Que Deus nos abençoe e eu espero ventura sobre este evento e que Deus os abençoe. Como instituição confessional, nós costumamos iniciar os nossos eventos, mesmo respeitando as crenças de todos, com uma oração, pedindo a Deus que abençoe todas as falas e as reflexões que são feitas. Eu convido toda a audiência a se colocar de pé nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, por esse dia que é uma oportunidade a mais que não merecemos, porque na madrugada desta noite, muitos, muito mais competentes, inteligentes do que nós partiram, e o Senhor nos deu a graça de abrir os olhos para a vida nesta manhã, termos um pão sobre a nossa mesa, saúde de corpo e de alma e a oportunidade de te servir e servir ao nosso próximo. Muito obrigado por este evento que reúne pessoas de larga experiência na vida e também jovens aprendentes da nossa universidade. Agradecemos pelos temas que serão aqui debatidos e rogamos que no espírito plural, de reflexão, debate, nós possamos encontrar, ó Pai, em Ti a razão maior de existir e de viver. Pedimos a Tua bênção sobre o CEMAP, a proposta que ele tem e sobre este evento, e sobre todos nós e nossas famílias aqui representadas. Nós assim oramos em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, muito obrigado pela atenção de todos. Dr. César, peço suas escusas e à mesa e aos presentes para me ausentar por compromisso com o Conselho Deliberativo dessa instituição. Muito obrigado. Senhoras e senhores, gostaríamos de convidar o Dr. Antônio César de Araújo Freitas, presidente do Conselho de Curadores e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, para realizar sua saudação. Bom dia a todos. Queria agradecer a palavra do nosso querido chanceler Ben Robson, que felizmente não pôde continuar conosco
nesta manhã, mas por uma razão plenamente justificável. Temos reunião de conselho, né? Mas não podíamos, de forma nenhuma, deixar de estar aqui nesta manhã para, junto com todos, estarmos sendo abrilhantados pela palestra que se seguirá um pouco mais adiante. Quero também aqui cumprimentar o almirante Flávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a qual peço uma salva de palmas. Quero também, de maneira muito carinhosa, cumprimentar aqui os meus colegas de conselho, doutor Nísio Alves Borges e doutor Renato Laranjo, membros também do Comitê Estratégico do nosso CEMAP. Quero também, de maneira muito dileta, cumprimentar o professor Antônio Carlos Rodrigues Amaral, que é o nosso diretor acadêmico do Centro Mackenzie de Estudos Avançados em Políticas Públicas e de Integridade, CEMAP. Quero também cumprimentar todas as pessoas que estão aqui na plateia, que atuam no mercado, que atuam na área da economia, que atuam na área do desenvolvimento estratégico. E eu quero pedir instâncias para cumprimentá-los na pessoa do doutor Luiz Carlos Trabuco, que é presidente do Conselho de Administração do Banco Bradesco e um homem de muita larga experiência e que foi também homenageado em 2015 como o empreendedor do ano. A ele também nosso agradecimento por estar conosco aqui nesta manhã. Quero também cumprimentar os nossos professores, os nossos alunos, os nossos queridos alunos, por terem também acolhido esse convite. Quero também pedir licença para cumprimentar esses queridos alunos, a pessoa da minha filha, Maria Helena, que é estudante aí do curso de Direito da segunda turma, aliás, do segundo período da turma E. Muito obrigado a todos os alunos que estão aqui. E quero aqui também cumprimentar de maneira muito especial o Dr. Marcos Prado Tuirro, nosso digníssimo palestrante. Eu quero alertá-los que o momento que vivenciamos no Mackenzie é um momento brilhante, né? Ontem nós estávamos aqui numa palestra com o governador do Estado de São Paulo, que muito nos honrou, estar aqui, mas a minha expectativa na semana era por essa palestra. Quero alertá-los que hoje o mundo vive um novo cenário. O século XX foi marcado por um grupo estratégico de países chamado G7. Mas esse novo momento do século XXI, ele já está sendo marcado por um grupo de países que compõe o chamado E7, que é o Brasil, a China, a Índia, a Indonésia, o México, a Turquia e a Rússia. Hoje, queridos, o E7 já supera em larga escala o PIB das 7 maiores economias do mundo. E a grande estratégia do E7, que hoje é o maior grupo econômico de países do mundo, foi criar o Banco de Desenvolvimento, do qual o nosso querido palestrante é o seu atual presidente. Eu creio que essa movimentação estratégica do E7 trará grandes benefícios para esses países que integram o E7. E ter a presidência desse banco, um conterrâneo nosso, é de fato motivo de muita alegria, de muito contentamento, de muita celebração, de muito regozijo para cada um de nós brasileiros, porque sabemos que está à frente de uma instituição financeira tão estratégica hoje para o cenário econômico do mundo, uma pessoa competente que já mostrou, durante a sua trajetória profissional no mercado brasileiro, que tem competência para atuar muito bem. Eu quero também aqui já pedir uma salva de palmas ao nosso palestrante
E ele já mostrou muito bem isso, quando ele trouxe para ser sócio do banco outros países como Bangladesh, né, como, né, o Egito e como aí recentemente o nosso país vizinho, Uruguai. Então, com certeza, nós sairemos aqui enriquecidos nesta manhã pela palestra que teremos, dando uma visão estratégica do desenvolvimento econômico que, com certeza, nós iremos, né, vislumbrar nesta década que nós já estamos vivendo. Então, parabéns a todos, à Universidade Presbiteriana Mackenzie, parabéns ao CEMAP e parabéns a todos nós por estarmos aqui nesta manhã beberando, né, dessa palestra que com certeza nos trará muita alegria e muito conforto ao coração. Muito obrigado. Encerradas as falas institucionais, queremos agradecer a presença das autoridades da mesa diretora e convidamos para que se acomodem nas primeiras fileiras da plateia. Convidamos para permanecer à mesa o Dr. Antônio César de Araújo Freitas e o professor Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, pois em instantes iniciaremos a conferência magna desta manhã. Senhoras e senhores, gostaríamos de convidar para compor a mesa da Conferência Magna o Dr. Antônio César de Araújo Freitas, presidente do Conselho de Curadores e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Convidamos o professor Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, diretor acadêmico do CEMAP. Convidamos o professor Dr. Ives Gandra Martins. Bom dia, professor. Convidamos o senhor Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco.
E agora receberemos o conferencista desta manhã, Dr. Marcos Prado Toirro. Gostaríamos também de convidar a doutora Samanta Ribeiro Meyer Flug Marques. Doutora Samanta é presidente da Academia Internacional de Direito e Economia. Senhoras e senhores, neste momento, passamos a palavra para o professor Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Amaral. Muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesse nosso evento acadêmico do CEMAP, que é o nosso Centro de Estudos Avançados em Políticas Públicas e de Integridade. Eu vou fazer uma rápida exposição do nosso centro, bem rapidinho, e passar a saudação do meu querido mestre e amigo, professor Marcos Toirro. Inicio cumprimentando o presidente do nosso Comitê Estratégico, presidente do Conselho de Curadores, aqui do Instituto Presbiteriano Mackenzie, conselheiro Antônio César de Araújo Freitas, e o conselheiro César Freitas foi, na realidade, a grande coluna mestra que levou à criação, à edificação e ao progresso no nosso centro. Então, sempre de coração, sempre agradeço com muita ênfase a atividade sempre muito laboriosa à frente do nosso centro e sempre incentivando as nossas atividades. E cumprimento, em nome de todas as autoridades aqui presentes, professores, amigos, alunos, na pessoa do ícone do direito brasileiro, que é o professor Ives Gandra da Silva Martins. Professor Ives tem liderado os debates jurídicos no Brasil, pelo menos os últimos 50, 60 anos, e eu tive a honra de ser assistente direto, quando estudava aqui no Mackenzie, fui assistente direto do professor Ives, depois por muitos anos continuei no escritório dele, e tive a honra de sucedê-lo na cadeira de Direito Constitucional, aqui na nossa Faculdade de Direito. E cumprimento, por fim, a professora Samanta Meyer, presidente da Academia Internacional de Direito e Economia, que fará depois a honrosa posse do professor Marcos Toirro na academia. Muito bem, o nosso centro, em rápidas palavras, foi lançado, inspirado num centro da Universidade de Harvard em 2019. Fizemos 2 eventos com participação de vários membros do Mackenzie, do Conselho Deliberativo, vários professores, e lançamos a ideia do Centro de Estudos Avançados do Mackenzie, inspirados por um centro co-irmão da Universidade de Colômbia. Os objetivos do nosso centro trabalham com políticas públicas, que são o quê? Todas as ações, iniciativas, programas de governo que visam afetar a vida de cada um em sociedade. As políticas de integridade, nós as entendemos sobre 2 perspectivas fundamentais. A primeira, do ponto de vista estrito, nós raciocinamos políticas de integridade com conceito de ética e, no plano da pesquisa acadêmica, as questões de anticorrupção, contra as fraudes, contra os desperdícios e contra os abusos. Então, todas essas matérias compõem o que nós chamamos, em sentido estrito, as políticas de integridade. Mas aqui no Mackenzie, nós trabalhamos com políticas de integridade no sentido mais amplo, de buscar o quê? Soluções integrais dos complexos problemas sociais. Quando nós falamos que uma pessoa é íntegra, nós queremos dizer que ela é 100% íntegra. Não é sobre uma determinada perspectiva. Quando nós analisamos uma política pública sobre a perspectiva de sua integridade, nós queremos uma política pública que dê a solução
completa, na medida do possível, para um determinado problema. Então, por isso que nós trazemos esse conceito de integridade para não apenas somar soluções parciais, mas para integrar o debate, a pesquisa acadêmica rigorosa no âmbito do nosso centro para a colaboração com a sociedade. Assim, há 3 pilares fundamentais que lastreiam, que suportam o nosso centro. Primeiro, natureza internacional. Todas as nossas pesquisas trabalham com temas internacionais ou comparativos. Segundo pilar, nosso centro é, por definição, multidisciplinar e vai redundar em resultados interdisciplinares, mas é multidisciplinar. Por isso que nós estamos, na realidade, ligados ao Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, porque assim nós temos a possibilidade de ser um centro como uma espécie de guarda-chuva que colabora com a universidade, colabora com as várias mantidas do IPM na gestação e no progresso dessas pesquisas. E o terceiro pilar é que nós trabalhamos com pesquisas aplicadas, não trabalhamos com pesquisa básica. Isso é interessante porque, por exemplo, eu adoro pesquisa teórica, eu tenho mestrado e um doutorado em filosofia. Eu não tenho medo de pesquisa básica ou pesquisa teórica. Mas nós usamos no CEMAP a pesquisa acadêmica rigorosa e teórica para a produção de resultados concretos para a sociedade. Então, é trazer esse movimento de transformação nesses pilares internacional, multidisciplinar e de pesquisas aplicadas, para que a universidade, os nossos estudos, saiam dos muros da universidade, colaborem com a sociedade, produzam efeitos concretos para as empresas, para as instituições e para o governo. Exemplos rápidos de pesquisas que estamos promovendo, que vamos levar adiante: estudos de reforma tributária, políticas de integridade para cidades e integração de políticas públicas, transformação energética, descarbonização e sociedade e sustentabilidade, gestão esportiva e profissionalização na área dos esportes, políticas de saúde privada, enfim, sempre com uma atuação muito próxima ao Mackenzie, ao PM, à universidade, ao MAC Pesquisa e todas as entidades correlacionadas aqui do Mackenzie. E é nessa perspectiva que se insere a Conferência Magna do nosso querido e iluminado presidente do New Development Bank, professor Marcos Troirro. E dentro das atividades do Mackenzie, que nós vamos estabelecer, o professor Troirro me autorizou a anunciar de público, os estudos voltados a um protocolo de entendimentos entre o CEMAP, o Mackenzie e o New Development Bank para pesquisas aplicadas nas áreas de comum interesse. E já cumprimento o almirante Flávio Rocha, que também já me autorizou que, na sequência agora do segundo mandato, com o almirante Flávio Rocha à frente da Secretaria de Assuntos Estratégicos, também estabelecemos um convênio entre o nosso centro, pesquisas aplicadas, junto à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Rápidas palavras: professor Marcos Troirro é economista, formado pela Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo, na qual meu querido amigo e mestre, professor Carlos Alberto Longo, está aqui presente, foi um dos professores, certamente, do Marcos Troirro, colega também de Harvard. Cientista político, formado pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, foi diplomata, atuou na missão do governo brasileiro em Nova York, na ONU. O professor Marcos Troirro fundou o BRIC Lab, que é o laboratório de estudo das economias emergentes na Universidade de Colômbia. Tive a honra também de ser colega do professor Marcos Troirro em Colômbia. Professor Marcos Troirro leciona Relações Internacionais, Políticas Públicas, é pesquisador licenciado do Centro de Governança Econômica Global, dirigiu inúmeras atividades e é presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o New Development Bank. Eu tenho sustentado que, certamente, o professor Marcos Troirro, hoje, em instituições multilaterais, é o brasileiro de maior expoente no mundo, para orgulho de todos nós brasileiros. E finalizando essa minha participação, que eu convido o professor Marcos Troirro a proferir sua conferência magna, desde já pedindo uma salva de palmas. Obrigado.
Muito bom dia. Professor Ives Gandra, esse farol que ilumina o Brasil. Professora Vanessa Maia, presidente da Academia Internacional de Direito e Economia. Professor Antônio César, muito obrigado pela saudação tão generosa à minha pessoa. Doutor Luiz Carlos Trabuco, paradigma da atuação empresarial no Brasil. Professor Antônio Carlos, meu amigo, que eu conheci na ocasião que ele era o presidente do grupo de Harvard no Brasil. Obrigado pelo convite, obrigado por tudo. Queria saudar também o meu amigo almirante Flávio Rocha, hoje o principal expoente da atuação estratégica do Brasil no mundo. Tenho aqui tantos amigos e amigas, mas eu queria saudar as duas pessoas mais importantes, doutor Ives, que estão aqui nesse auditório hoje, que são a minha mãe e a minha mulher, a Tônia e a Cíntia. Eu sou abençoado por Deus e aquinhoado pelos meus amigos pela possibilidade de fazer parte desse sodalício, dessa Academia de Direito e Economia, e mais tarde eu falaria um pouco sobre ela, mas eu gostaria nesse instante de me concentrar no tema dessa nossa conferência de hoje, que é o tema do novo capítulo da globalização, né, e as oportunidades para o Brasil. O professor Antônio Carlos aqui foi muito... teve grande generosidade em mencionar que eu tive, enfim, funções no setor privado, funções no setor público, agora trabalho como presidente do novo Banco de Desenvolvimento, mas eu me considero essencialmente um professor, um aluno, antes de tudo, mas também um professor. E o tema que sempre me preocupou muito, ou que chamou minha atenção, ou a grande pergunta, né? Michel Maffezoli, o grande sociólogo da Sorbonne, diz que a gente passa a nossa vida tentando responder uma única pergunta com uma única ideia. E a principal pergunta que eu gosto, sobre a qual refleti, professor Ives, é aquela pergunta que um escocês, nascido em Kincaldie, chamado Adam Smith, que era também um filósofo, se fazia, que é basicamente tentar identificar as razões pelas quais as nações prosperam, né? O grande livro dele, de 1776, que muitos veem como a pedra fundamental da ciência econômica, se chama Uma Pesquisa sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, né? E essa pergunta, transepocalmente, ela vem sendo feita. Mais recentemente, ela ganha a sua questão pela ótica negativa. Por exemplo, há um livro extraordinário de cerca de 10, 12 anos do professor turco do MIT, o Darin Acemoglu, Por que as Nações Fracassam, quando, na realidade, ele, com essa pergunta, tenta responder por que as nações têm êxito. E, até mais recentemente, um dos principais investidores do mundo, né, aquele que fundou o maior fundo de hedge do mundo, hedge fund do mundo, que é o Ray Dalio, mais uma vez se pergunta sobre a riqueza das nações e a nova ordem internacional. Então, a minha pergunta é o seguinte: por que as nações prosperam? Por que as nações ficam mais poderosas? Por que as nações têm mais prestígio, né? E eu não consigo, digamos assim, pensar numa resposta melhor do que essa seguinte frase, e se vocês não lembrarem de nada do que eu venho a dizer hoje de manhã, lembre-se dessa frase agora. As nações ficam mais ricas, elas ascendem, elas se tornam mais poderosas, elas passam de gozar de maior reputação, prestígio internacional, quando elas concebem e implementam uma estratégia de adaptação criativa à globalização. Você quer saber como uma nação fica mais rica, como ela fica mais poderosa? É quando você consegue identificar o seu percurso, a sua trajetória estratégica,
no desenho de uma adaptação criativa à globalização. Não há como fugir da globalização, não há como se esconder da globalização. A globalização é uma espécie de ecossistema, é um ar que nos envolve. Os franceses utilizam a expressão air du temps. É algo que está ao nosso redor. Mas o fato é que a globalização ela é um pouco como um ente vivo, ela é uma realidade orgânica. E se ela é uma realidade orgânica, isso significa que durante um determinado período de tempo, ela apresenta algumas características que são as mesmas. Essas características elas permanecem válidas durante um determinado período de tempo, mas depois isso muda. É como se 4 ou 5 traços determinantes, né, caracterizassem aquele período da globalização, e depois a globalização evolui. Ela passa por uma metamorfose, ela muda. E, portanto, o professor Antônio Carlos faz sentido em dizer um novo capítulo da globalização. Ora, se nós vamos falar sobre um novo capítulo de globalização, e como essa nova fase, essa nova época, esse novo ciclo oferece oportunidades ou riscos para o Brasil, bom, qual era o antigo capítulo da globalização? E para não ir muito longe atrás, aliás, o reverendo Robson iluminou o nosso caminho e também esquentou os nossos corações com a sua fala e a sua oração inicial, onde ele traça, digamos assim, os primórdios da globalização, quase que nas civilizações do Tigre e do Eufrates, né? Eu vou fazer um corte assim mais recente da história, que é o corte, digamos, de 1989, quando cai o Muro de Berlim, ou de 1991, quando agora o já saudoso ex-secretário-geral da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, na noite de Natal de 1991, ele decreta o fim, o desmantelamento da União Soviética, e ali se inicia um capítulo da globalização. Um capítulo da globalização que vai mais ou menos desse eixo que eu mencionei, 1989 e 1991, até 2001, 2008. E qual era o conjunto de características que marcaram a globalização nesse período? Em primeiro lugar, era a ideia de que havia uma ordem bipolar no mundo, ordem bipolar representada sobretudo pelos protagonistas dos Estados Unidos e União Soviética, que um dos países representava uma série de valores, democracia representativa, Estado de Direito, economia de mercado, que são valores ocidentais que nós abraçamos e que nós temos próximos ao nosso coração, e que essa vitória desses valores sobre os demais representariam, nas palavras de um cientista político americano, o Francis Fukuyama, num ensaio que ficou muito famoso, o fim da história. A segunda característica, além mais uma vez, desse triunfo do Ocidente, ou dos valores ocidentais, estaria no fato de que os países se reorganizavam na constituição de gigantescos espaços de integração econômica, política, jurídica, e que tem, talvez, no seu exemplo mais visível, o processo de constituição do pós-Tratado de Maastricht na União Europeia, Um processo de integração que, como vocês sabem, começou nos anos 40 e nos anos 50, foi ganhando força, foi se expandindo horizontalmente, até que, nos anos 90, a União Europeia passa a circular uma moeda comum, a ter um tribunal comum em Estrasburgo, a ter um parlamento em Bruxelas, ou seja, um processo de integração muito intenso. O professor Antônio Carlos aqui mencionou que nos anos 90 eu servi na delegação do Brasil na ONU em Nova York, e eu me lembro de alguns dos meus colegas europeus que diziam o seguinte: olha, no futuro os alemães serão menos alemães e mais europeus, os portugueses serão menos portugueses e mais europeus. Nós estamos passando por uma espécie de grande fase de integração, de diminuição da atenção às fronteiras. Nós provavelmente no futuro seremos um Estados Unidos da Europa, E essa dinâmica de integração econômica, política e jurídica regional se reproduziu em outras partes do planeta.
É dos anos 90 também, por exemplo, a Constituição do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. É dos anos 90 também a Constituição do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Então parece que todo mundo estava se reorganizando espacialmente, juridicamente, economicamente, em torno desses grandes blocos regionais. Uma terceira característica desse período da globalização, e num certo sentido uma característica que está conosco ainda e que vem ganhando mais força, é a mudança do Greenwich, a mudança do meridiano geoeconômico do mundo, do Atlântico para o Pacífico, né? Cada vez mais a atividade econômica do mundo se concentra na chamada Ásia-Pacífico. Agora é curioso pensar que no final dos anos 80 e ainda no início dos anos 90, pouco se falava sobre a China. Aparentemente, a locomotiva que puxava esse trem adiante era o Japão. O Japão, que junto com o Brasil é o país que mais cresceu no século XX até o ano de 1975. O Japão, que criou empresas de classe internacional e que eram algo como onipresentes. Pensem, por exemplo, na Sony. O principal livro de administração de empresas dos anos 80 era um livro do fundador da Sony, Akio Morita, um livro chamado Made in Japan. Mais uma vez, aliás, um livro extraordinário do historiador da Universidade de Yale, Paul Kennedy, intitulado A Ascensão e Queda das Grandes Potências, mostra a corrida pela supremacia econômica do mundo como se ela fosse um rally, né? Então, no topo do mundo, na sua motocicleta, aparece a figura do tio Sam, representando os Estados Unidos. Mas, na curva ascendente do globo, como se ia dizer que no início do século XXI, o principal desafio econômico viria desse país, sobre a moto estava lá sentado um robusto lutador de sumô japonês, ou seja, o futuro era o Japão. E uma quarta característica, né, desse mundo, dessa globalização, digamos assim, que se seguiu à queda do Muro de Berlim, ao esfacelamento da União Soviética, foi a ideia de que a inovação, né, esse motor tão fundamental para a geração da prosperidade, viria, sobretudo, de processos de reinvenção dos gigantescos conglomerados econômicos, né? Só os gigantescos conglomerados econômicos, por meio dos seus enormes orçamentos de pesquisa e desenvolvimento, gerariam novos ciclos de inovação. E talvez o exemplo mais eloquente desse processo seja o processo de reinvenção de uma empresa chamada IBM. Essas três letras significam International Business Machines, ou seja, uma empresa que fazia máquinas, coisas físicas e tangíveis, e de repente ela deixa de lado esse universo em que ela produzia um computador mainframe, que era mais ou menos do tamanho desse auditório, e que precisava de um sistema de refrigeração 2 vezes do tamanho do auditório, para fazer coisas intangíveis. O embrião daquilo que mais tarde a gente passou a conhecer como inteligência artificial, ou computação em nuvem, saindo, portanto, do mundo do hardware para o mundo do software ou para o mundo do smartware. No final dos anos 80, a expressão startup não existia. Não existia. A inovação por meio de startups, essas empresas, digamos assim, criadas em garagem, onde há uma combinação entre uma dose de capital inicial, uma dose de empreendedorismo e uma tecnologia disruptiva, é algo que não existia. Essa fase da globalização, professores, esse capítulo da globalização, que mais uma vez a gente pode traçar dessa virada dos anos 80 para os anos 90, até a primeira década dos anos 2000, onde nós temos o 11 de setembro e a sucessiva guerra ao terror. E nós temos 2008, a crise dos subprimes e o esfacelamento de um dos mais tradicionais bancos de investimento de Wall Street, o Lehman Brothers. É um capítulo que nós poderíamos chamar de um capítulo de globalização profunda. Nós vivemos um período de globalização profunda. E minha impressão, amigos e amigas, é que a gente não vive mais nesse mundo. Nós não estamos mais no mundo de globalização profunda. Sobretudo de 2008 para cá, ou se vocês quiserem ainda ter por referência um outro ano, que é o ano de 2011, que é o ano da crise das economias mediterrâneas da Europa,
nós estamos vivendo um outro árduo tempo, um outro ecossistema, onde esses valores inerentes ao Ocidente, inerentes àquilo que foi o conjunto de ideias e ações que supostamente teria derrotado ou teria saído vitorioso do confronto da Guerra Fria, passou a entrar em xeque. Sobre eles, ou ao lado deles, um grande ponto de interrogação. É como se houvesse uma bússola anteriormente. Essa bússola trabalhava claramente com a localização dos pontos cardeais e, de repente, nós perdemos o GPS. Nós não sabemos onde está a bússola. Não é que determinados valores foram substituídos por outros valores. Eles foram substituídos por valores nenhum. A segunda característica desse período, dos últimos 10, 15 anos, é o fato de que, muito bem, aqueles processos de integração que pareciam inescapáveis e irreversíveis, eles começaram a sofrer reveses. E talvez não exista símbolo maior disso do que a decisão dos britânicos, em 2016, de sair da União Europeia, o chamado Brexit, né? E uma revitalização, né, de teses de autarquia na economia internacional. Mesmo países que durante muito tempo advogaram, defenderam os princípios de livre comércio, de livre mercado, de capitalismo competitivo, passaram a adotar políticas restritíssimas de comércio internacional, não apenas em cotas e em tarifas, mas também por meio de políticas de incentivo a produtores locais, políticas de conteúdo local, que lembram muito os receituários oferecidos pela chamada escola estruturalista ou pela teoria da dependência, como, digamos assim, é a matriz que vem do economista argentino Raul Prebisch ou do brasileiro Celso Furtado. Ou seja, um mundo em que, mais uma vez, essa dinâmica de integração foi colocada em xeque e foi colocada também em torno de um grande ponto de interrogação. E, claro, a inovação, ela passou por um processo de polinização. Não é mais apenas a grande empresa e o grande orçamento da companhia transnacional que faz a inovação, que é disruptiva. E eu acho que não existe um exemplo maior de significado dessa tendência do que mostrar que hoje, se você levar em consideração as 50 maiores empresas do mundo, pelo critério de market cap, 30 delas não existiam na metade dos anos 90. São empresas novas. Elas rapidamente adquiriram hipertrofia, ficaram grandes, onipresentes e adquiriram gigantesco valor nas bolsas de ações. Então esse é um fenômeno que paira sobre o ar mais recentemente e que, digamos assim, nós poderíamos chamar de um risco de desglobalização. Então é como se no capítulo anterior nós estivéssemos vivendo um processo de globalização profunda, e esse processo de globalização profunda foi substituído por um novo capítulo, que é o capítulo da desglobalização. Dá até, professor Antônio Carlos, para a gente brincar com as palavras em inglês. From deep globalization to deglobalization. Da globalização profunda para a desglobalização. E há pessoas, há analistas, que acham que nós estamos nessa dinâmica, que nós estamos nos aprofundando na estrada da desglobalização. E que esse aprofundamento, essa viagem rumo a menos globalização, ela é turbinada por 4 fatores muito fragmentários que acontecem no mundo hoje. 4 fatores muito fragmentários e que no ciclo de notícias, a cada 24 horas, esses 4 fatores nos visitam cotidianamente. O primeiro desses fatores é o fato de que nós vivemos ainda os resquícios, em alguns países algo ainda bastante presente, daquela que é a maior crise relacionada à saúde desde a gripe espanhola de 1918, o fenômeno da Covid. O historiador britânico Neil Ferguson, que eu admiro muito, considero meu amigo, ele diz que é errado falar no mundo pós-Covid.
haveria que se falar no mundo com Covid. E ainda que haja um arrefecimento dessa pandemia, se ela descer ela continuará conosco em endemia, e nós apenas estaríamos mais ou menos à espera de de uma nova ruptura de saúde que viria com uma enfermidade que nós ainda não conhecemos. Então, um fator muito fragmentário. O segundo fator fragmentário, que está associado a esse primeiro, é aquele em que o Martin Wolf, o grande colunista de economia do Financial Times, chama de o grande intervalo, ou a grande interrupção, né? Ou seja, é como se o mundo viesse numa determinada dinâmica, num determinado momento, e aí por conta do Covid, a economia mundial parou. E isso gerou um nível de incerteza, um nível de ruptura logística, que atrasa a tomada de decisões. Então é como se a gente vivesse uma espécie de presente eterno, um grande intervalo, como se fosse uma peça de teatro, em que você tem o primeiro ato, você tem o intervalo, só que o segundo ato não começa. Nós vivemos nessa paralisia até agora. O terceiro fator, que também está associado a esses outros dois, é a noção de que hoje no mundo, né, se você levar em consideração as economias mais desenvolvidas dos Estados Unidos e da Europa, eles estão prestes a entrar num processo recessivo, que pode ser bastante, pode causar uma erosão econômica muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, de cada $6 em circulação no mundo, um deles não existia há 18 meses. Então, bancos centrais, autoridades econômicas, né, dos países mais desenvolvidos, naquele momento, digamos, mais crítico da crise da Covid, injetaram recursos e largesse fiscal nas economias, que levou agora a esse fenômeno de não apenas migração desses ativos para uma valorização artificial na Bolsa de Valores e também no preço dos imóveis, mas também para agora essas dificuldades de preencher posições no mercado de trabalho com elevadas taxas de inflação e baixo crescimento econômico. E é por isso que muitos economistas dizem que nós estamos vivendo a estagflação 2.0, algo parecido com os anos 70 e 80, só que de maneira mais horizontal, mais espalhada pelo mundo, não apenas nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos e na Europa, e numa situação em que a distância entre a taxa de inflação e a taxa de juros doméstica praticada por esses países é tão grande que uma de duas: ou você consegue viver, aceita, né, a perda real do poder de compra ao longo do tempo, ou então você, no curto prazo, faz um aumento das taxas de juros internacionais, enxuga a liquidez, levando a uma recessão que talvez não seja sustentável do ponto de vista dos ciclos políticos de cada um desses países. Anteontem, o ministro Paulo Guedes, no Rio de Janeiro, dizia uma coisa curiosa: neste ano, o Brasil terá uma inflação mais baixa do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos terão uma inflação mais baixa do que a da França. Os Estados Unidos terão o Brasil terá uma inflação mais baixa do que a Alemanha, e com crescimento, expansão econômica maior do que todos esses países. E o quarto fator, que muitos consideram também um fator desglobalizante, é a situação, o conflito na Ucrânia, a situação geopolítica mais delicada no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Na minha opinião, amigos e amigas, esses quatro fatores, eles são muito importantes, mas eles não são determinantes, eles não são os mais importantes vetores desse novo capítulo da globalização que está se abrindo. Eles são importantes, mas eu entendo que eles são mais conjunturais do que estruturais. Eu já usei essa imagem algumas vezes, presidente Samato, mas eu vou usar novamente, presidente Maia, que é basicamente o seguinte: nós estamos aqui em São Paulo, num apartamento que fica perto do Parque do Ibirapuera. E outro dia, num sábado, pousaram lá no parapeito do apartamento 4 pássaros lindos, algo que você achava que você não ia ver numa cidade como São Paulo, uns pássaros lindos. Eu falei, vou tirar uma foto. Aí tirei o celular. No momento que eu fui bater a foto, não apenas estavam lá os 4 passarinhos, mas estava também arremetendo um avião.
o apartamento fica mais ou menos na rota, né, dos aviões que decolam ou pousam em Congonhas. E por conta do efeito óptico, né, como os pássaros estão mais perto do que o avião, parece que os pássaros são maiores que o avião. Mas o que realmente está voando, né, de maneira vigorosa é o avião. Então, o que eu acho que é o que está acontecendo de mais estrutural no mundo hoje e que o professor Antônio César mencionou na locução inicial dele? É que encontra em processo no mundo, encontra em movimento no mundo, um eclipse muito interessante. Um eclipse. Nós somos testemunhas oculares desse eclipse. E esse eclipse é basicamente o seguinte: se nós levarmos em consideração o produto interno bruto, ou seja, a riqueza gerada a cada ano, riqueza gerada pela paridade do poder de compra, entre os países que compõem o G7, 7 das maiores economias industriais do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, de acordo com a última projeção do Fundo Monetário Internacional, esses 7 países têm um PIB combinado de 49 trilhões de dólares. Ora, se você levar em consideração o E7, as 7 maiores economias emergentes, China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, México e Turquia, esses 7 países terão um PIB combinado, mais uma vez, medida pelo critério que os economistas chamam de paridade do poder de compra, de 60 trilhões de dólares. Ou seja, nós estamos falando numa economia do Z7 que já é 20% maior do que a economia do G7. E muitos aqui podem dizer o seguinte: bom, mas isso se deve ao fator China. Como a China cresceu demais, é um dos maiores milagres da história econômica da humanidade o que aconteceu na China nos últimos 40 anos, né, onde foram resgatadas do nível de pobreza, né, pessoas vivendo com menos de $3 por dia, 800 milhões de pessoas. A China desequilibra isso. Agora, se você retirar a China do E7 e tirar os Estados Unidos do G7, ainda assim os E6 são maiores do que o G6, o que mostra que isso está longe de ser apenas um fenômeno ligado à arremetida econômica da China. Aliás, a Índia, falando nisso, professor Ives, nós seremos testemunhas oculares de um outro eclipse também, porque nos próximos 5 anos, a Índia ultrapassará a China como o país mais populoso do mundo. Não é isso? E nos 5 anos que precedem a Covid, e de 2021 para cá, ou seja, nesses últimos 18 meses, a Índia cresce percentualmente mais do que a China. Né? A distância ainda é muito grande do ponto de vista da renda per capita. Hoje os chineses têm uma renda per capita de mais ou menos $12 mil, os indianos têm uma renda per capita de $3 mil, mas essa distância está diminuindo. Então, uma das principais características, já falando agora das oportunidades para o Brasil, oportunidades e riscos que advêm desse cenário, é basicamente o seguinte: levem em consideração os 1,4, 1,5 bilhão de chineses. Levem em consideração os 1,4, 1,5 bilhão de indianos. Levem em consideração também, aliás, esse eu acho um dado muito interessante, se você medir o PIB dos países pelo dólar corrente, pelo dólar, PIB nominal, pelo dólar corrente medido em dólar, a maior economia do mundo ainda é os Estados Unidos, com 23 trilhões de dólares. A segunda maior economia do mundo é a China, com 19 trilhões de dólares. E a terceira maior economia do mundo é o Japão, com 5,5 trilhões de dólares. Agora, vamos supor que o crescimento econômico chinês estabilize em 4% na próxima década. Né? Então, se você cresce 4% sobre um estoque de PIB de 19 trilhões de dólares, isso significa que você cresce, você tem um PIB, seu PIB incremental, ele aumenta 760 bilhões de dólares por ano, ou seja, você cresce uma Argentina a cada 12 meses. Sabe o que isso significa? Que daqui a 10 anos, mesmo pelo critério do PIB nominal,
A maior economia do mundo será os Estados Unidos ou a China. A segunda maior economia do mundo será os Estados Unidos ou a China. E a terceira maior economia do mundo será uma China que não existe, mas que resultará desse crescimento incremental do PIB chinês ao longo desses próximos 10 anos. O crescimento incremental será maior do que o PIB do Japão. E os chineses estão com fome. Eles tomaram café da manhã, almoçaram, jantaram, e amanhã é a mesma coisa. E o mesmo em relação aos 1,5 bilhão de indianos, aos 280 milhões de indonésios, aos mais de 100 milhões de pessoas que vivem no Vietnã, os mais de 100 milhões de pessoas que vivem no Egito. Aliás, para fazer uma ponte àquilo que eu mencionava anteriormente, hoje há muito medo de uma recessão no mundo, por conta da derrocada econômica, na minha opinião, conjuntural dos Estados Unidos e da Europa. Agora, neste ano, professores, a Índia vai crescer 8,5%. O Egito, que hoje é a maior economia do continente africano, pelo critério da paridade de compra, vai crescer entre 5,5% e 6%. A China, mesmo com todos os problemas de lockdown, vai crescer entre 3,5% e 4%. A Indonésia vai crescer entre 5% e 6%. Ou seja, para esses países emergentes, claro, há muitos países frágeis, veja o caso da Argentina, veja o caso do Sri Lanka, etc. Mas uma parte importante desse mundo emergente, 2022 e 2023 serão anos ainda de crescimento muito vigoroso, o que vai, projetando mais para frente, abocanhar cada vez mais uma fatia do produto interno bruto global. E sabe o que isso significa, entre outras coisas, para nós brasileiros? Vejam que coisa curiosa. Se você é um país como a Índia, e você tem uma renda per capita de $3.000, e você está crescendo 7% ao ano, aliás, os matemáticos têm uma mágica, chamada regra dos 70. Vamos supor que você queira responder a pergunta: quanto tempo leva para você dobrar a sua renda per capita baseado na sua taxa de crescimento anual? Então, vamos supor que um país esteja crescendo 7% ao ano. Então, 70 dividido por 7, 10. Então, 10 é o número de anos que leva para a Índia dobrar a sua renda per capita. Então, a minha pergunta é o seguinte: vocês sabem o que acontece com a renda adicional quando um país, por exemplo, em 8 ou 10 anos, sai de uma renda per capita de $3.000 e vai para uma renda per capita de $6.000? Vocês sabem o que se faz com esse PIB adicional de 3 para 6? As pessoas comem mais. As pessoas exponenciam o seu consumo e sua ingestão de calorias. E os países investem mais em infraestrutura. De modo que hoje, o que alguns chamam de crise internacional do preço dos alimentos, ou segurança alimentar global, como resultado imediato da crise que se desenrola na Ucrânia, é, na realidade, um fenômeno muito mais profundo e estrutural. A demanda mundial por alimentos está mudando. Não é apenas por conta da crise da Ucrânia, é, sobretudo, por conta do crescimento desses países emergentes com um gigantesco estoque populacional. E aí eu faço a pergunta a vocês: qual é o país que tem a capacidade, seja por conta das suas características meteorológicas, suas características de território, suas características de solo, sua capacidade de empreendimento e trabalho, onde existe a maior distância entre nível de produção agora e aonde se pode chegar para alimentar essas camadas cada vez crescentes da população mundial e que vão ser grandes demandantes de alimentos. Esse país é o Brasil. Esse país é o Brasil. Os 4 maiores produtores de alimentos do mundo são os Estados Unidos, a China, a Índia e o Brasil. Mas é o Brasil onde se localiza, digamos assim, o teto mais móvel para a produção de alimentos. Entre outras coisas, porque nós temos um bem estratégico fundamental para o século XXI, que é a água. A água. Eu estive
com o presidente da República na viagem de Estado que ele fez à Índia em janeiro de 2020. E na ocasião, nós tivemos a oportunidade de defender a abertura do mercado indiano para os produtos alimentícios brasileiros. Hoje o Brasil exporta por ano 100 bilhões de dólares para a China, mas exporta apenas cerca de 4 ou 5 bilhões de dólares para a Índia. Então nós temos muito a crescer em relação aos indianos. E aí a imprensa indiana, que é também uma imprensa em língua inglesa, publicou isso bastante. E dali a algumas semanas eu tive a ocasião de estar no INSEAD, uma das principais escolas de negócio do mundo, e o mais importante professor de estratégia, na minha opinião, do mundo, é um professor indiano do INSEAD chamado Subramanian. E aí, quando ele me viu assim, ele disse: Marcos, li tudo que vocês fizeram lá na Índia. Você tem toda a razão, nós precisamos multiplicar o comércio Brasil-Índia. E eu tenho certeza, e aí ele usou a expressão em inglês, que o comércio Brasil-Índia vai ser o principal water trade do mundo. Aí eu falei, water trade? Pensei que talvez seja uma expressão técnica que eu não conheça, né? Da mesma maneira que, por exemplo, no mercado financeiro você tem day trade, overnight trade. Water trade? Comércio de água? Ele falou, claro. Sabem por quê? Por exemplo, uma das razões pelas quais os chineses importam tanta soja e produzem tanto milho internamente é porque para você produzir uma tonelada de soja você precisa de 4 vezes mais água do que para produzir uma tonelada de milho. Então, na realidade, você acha que está exportando soja, mas na realidade você está exportando água. Qual é o país do mundo que tem as maiores reservas hídricas sustentáveis e renováveis do planeta? É o Brasil. É o Brasil. Vocês conhecem um lugar na Califórnia chamado Vale do Silício? Por que ele tem esse nome? Porque ali você consegue utilizar um dos insumos mais fundamentais para a produção de microprocessadores de chips, que é o silício. Silicon Valley. E a partir dessa característica, e de vários outros fatores também, ali floresceu a mais dinâmica e importante indústria da tecnologia de informação do mundo. Ora, vocês sabem o que é o Brasil? O Brasil é um water valley. O Brasil é um vale da água. O Brasil não tem problema de estiagem. O Brasil tem um problema de falta de infraestrutura. Se nós soubermos utilizar isso inteligentemente, nós teremos grandes oportunidades nesse mundo do novo capítulo da globalização. E vocês sabem também por quê? Vejam que coisa curiosa e a dimensão macroeconômica dessas coisas todas. Eu trabalhei com o ministro Paulo Guedes. E num dos momentos assim mais interessantes da história política e econômica brasileira, ele liderava o processo de reforma da nossa Previdência Social. O ministro Paulo Guedes queria que a reforma da Previdência Social economizasse R$1 trilhão aos cofres públicos, ao longo de 10 anos. E ele tem uma capacidade de comunicação tão extraordinária que isso pegou. E teve uma vez que nós descemos do carro, a gente ia para um escritório do Ministério da Economia, que fica aqui na Avenida Paulista com a Rua Augusta, e o pessoal olhou para o Paulo Guedes e começou a gritar assim: Paulo Guedes tem razão, Previdência R$1 trilhão. Ou seja, vamos economizar R$1 trilhão com a reforma da Previdência Social. Olha o número que eu vou dar para vocês. Nos próximos 10 anos, a China vai importar do resto do mundo $25 trilhões. Isso dá $2,5 trilhões por ano de importações. De tudo aquilo que a China compra do mundo, de cada $100 que a China compra do mundo, 4 vem do Brasil. Esse é o tamanho da nossa fatia do mercado chinês, 4%. Isso quer dizer que, se a gente não perder fatia de mercado, o que eu acho pouco provável, mas também não ganhe nenhuma
fatia de mercado, o que é possível, ou seja, se a gente ficar apenas com o umbigo grudado no balcão, nós temos 4% do mercado chinês, 4% de importações de 2,5 trilhões de dólares por ano, são 100 bilhões de dólares por ano. 100 bilhões de dólares a um câmbio de 5,2 reais, significa 520 bilhões de reais por ano. Então, apenas para comparar dimensões macroeconômicas, isso significa que o Brasil terá exportações para a China que representam o equivalente a uma reforma da Previdência a cada 18 meses. Em 6 anos, são 6 reformas da Previdência. Aliás, uma outra coisa curiosa, existe no mundo hoje, de acordo com os analistas, uma chamada guerra comercial. E um dos contendores é a China. Vocês sabem qual é o país do mundo que tem o maior superávit comercial com a China? É o Brasil. Aliás, nesses últimos 3 anos e meio, o Brasil acumulou superávites comerciais com a China que são superiores ao acumulado pelo governo brasileiro em todos os outros anos de 2003 até agora. E se vocês pegarem o superávit comercial total, não apenas com a China, mas com todo o resto do mundo, nesses últimos 3 anos e meio, nós chegamos, na semana passada, a um superávit comercial acumulado de 1 trilhão de reais, 200 bilhões de dólares. Essa reconfiguração do mundo está fazendo, entre outras coisas, eu vou usar aqui os dados de 2021, que o Brasil tem a sua maior corrente comercial da história, a maior soma de exportações e importações, $500 bilhão que nós tivemos em 2021. 280 bilhões de exportações, é recorde histórico. 61 bilhões de superávit comercial, é recorde histórico. E se você olhar os números de janeiro a agosto de 2022, eles estão 20% acima do que estavam no ano passado. Então, é como se, amigos, o carteado, o baralho do jogo do mundo tivesse sido redistribuído e, de repente, o Brasil olha e diz o seguinte: poxa, eu estou com uma mão boa. Isso não significa nada de automático ou de mecânico para o sucesso do Brasil. Agora, significa que nós temos uma grande chance. Uma grande chance, por exemplo, de acumular gigantescos superávites comerciais em nossa balança, que venham a servir como os recursos, o colchão necessário de excedentes para que a gente possa fazer o investimento na nossa reindustrialização, ou, para usar uma expressão que eu gosto mais, na nossa neoindustrialização e na nossa agregação de valor, trazer mais inovação para a economia, porque nós conseguimos gerar esses excedentes. Um exemplo do que isso acontece, o professor Antônio César mencionou aqui que a gente começou a expandir, o novo Banco de Desenvolvimento para além dos BRICS, trouxemos o Egito, que é a maior economia da África, Bangladesh, que é o país que mais cresce no mundo, trouxemos também os Emirados Árabes. Os Emirados Árabes, que há 40 anos só produziam petróleo e exportavam petróleo. E hoje você vai numa cidade como Dubai, ela é capital mundial do entretenimento, ou da logística, ou da inovação, ou de serviços financeiros, porque eles souberam utilizar estrategicamente o recurso naqueles setores onde eles acumulavam grandes vantagens comparativas para servir de investimento em criação de capacidade em outros setores. Apesar da macroeconomia e das fórmulas, às vezes mirabolantes, a realidade é que, às vezes, o futuro de um país ele pode ser determinado com o exemplo, por exemplo, da força dos imigrantes. Um sujeito que vinha da Europa ou do Japão na virada do século XIX para o século XX ao Brasil, ia trabalhar na lavoura, ia cultivar hortaliças de sol a sol, acumulava recursos e investiu na educação dos seus filhos. Então a vantagem comparativa dele foi o trabalho duro naquele setor. Mas ele gerou um filho advogado, gerou uma filha engenheira, gerou um filho dentista, gerou uma filha cientista e gerou um outro filho agrônomo, que continua a tocar o seu negócio com sucesso. O Brasil pode percorrer esse caminho e, se nós fizermos as coisas direito,
num período de essencialmente 15 anos, se o Brasil crescer uma taxa média de 3%, nós seremos capazes de nos aproximar bem perto de um nível de renda per capita de $20 mil, que é um nível de renda per capita semelhante àquele dos países de renda mais baixa da Europa Mediterrânea. É uma chance muito concreta que nós temos à mão. Então eu diria o seguinte: se o futuro do Brasil fosse uma espécie de teste de múltipla escolha, e nós tivéssemos 4 alternativas, a alternativa D é: as coisas vão dar errado, muito errado. Eu acho, professor Ives, que nós podemos descartar esse cenário. As coisas do Brasil não vão dar errado, muito errado. Porque quer queira, quer não, obrigado. Vocês viram a importância da água, né? Quer queira, quer não, a nossa competência na produção de alimentos funcionará sempre, na pior das hipóteses, como acontece quando você está assistindo os malabaristas, né, os equilibristas num circo, que eles estão lá performando seus truques bem altos dentro de uma corda bamba, mas tem uma rede embaixo. Caso eles caiam, eles são sustentados por essa rede. Eu acho, mais uma vez, que essa competência do Brasil na produção de alimentos elimina o pior cenário possível. Alternativa D. Mas aí você tem a alternativa C, que é o Brasil subdesempenhar. O Brasil consegue criar algumas ilhas de excelência nesses setores que eu mencionei, mas não consegue estabelecer a correia de transmissão entre esses setores de excelência e o resto da sociedade. E aí você vai ter um fenômeno da balcanização, vai ter um fenômeno também que eu chamo de fenômeno do Highlander. Tinha um filme nos anos 80 com Christophe Lambert chamado Highlander, o Guerreiro Imortal. E o filme começava em Nova York, moderna, e de repente ele cortava para a Escócia medieval. Ou seja, o Brasil vai ter essas ilhas de excelência, mas ainda terá setores da sociedade e da economia muito atrasados. Tem a alternativa B, que é a alternativa de nós, mais uma vez, galgarmos esses incrementos de renda para além do setor, por exemplo, da produção de alimentos, agregando valor aqui. Então não é só carne fresca, é carne maturada, é a embalagem, é a criação de uma denominação de origem controlada, é uma churrascaria nas principais capitais no mundo, uma grande trading desse setor, ou seja, agregação de valor que gera muita riqueza, mas mais vertical. Ou então você tem a alternativa A, que é a alternativa, mais uma vez, de abraçar essas potencialidades do Brasil para fazer alguma coisa um pouco mais sistêmica, né? E que a gente observou em casos de sucesso de países que conseguiram fugir à renda média nesses últimos 20 ou 30 anos, como é o caso da Coreia do Sul, como é o caso de Singapura, e curiosamente, como é o caso agora de um nosso vizinho. Nós nos acostumamos aqui, por exemplo, ao exemplo exitoso do Chile, mas vocês sabem hoje qual é o país latino-americano de renda per capita mais alto? É o Uruguai. O Uruguai está fazendo o seu benchmarking para que até o ano de 2035 eles tenham uma renda per capita semelhante à da Nova Zelândia. Aliás, eles têm muitas características semelhantes à da Nova Zelândia, seja em tamanho de população, posição geográfica, etc. Ou seja, o Brasil tem uma chance concreta de construir a prosperidade da sua sociedade nesse novo capítulo da globalização. Muito obrigado. Ficou aqui, Sam. Parabéns ao Dr. Marcos Turrillo. Como eu disse a vocês, o objetivo da nossa palestra foi, de fato, mostrar esse quadro, esse cenário de negócio competitivo que está se ensejando e que perpassa pelo viés também do Brasil. E a palestra de hoje, elas nos leva ao seguinte desafio, se eu fosse assim
sintetizá-la, né? Primeiramente, precisamos reconhecer a nossa capacidade. E isso, na fala do professor Marcos, ficou bastante incisivo quando ele mostra que nós temos, de fato, condições de ser o vetor de desenvolvimento e de crescimento, né, mundial, porque somos o celeiro do mundo. Um outro ponto que está atrelado a esse desafio proposto pelo professor Marcos é que nós temos que cuidar do nosso desenvolvimento pessoal. Não adianta a gente vislumbrar esse cenário como um cenário, né, possível e desafiador se cada um de nós não crermos e não buscarmos de maneira arrojada, de maneira valente, de maneira audaciosa, de maneira corajosa, trazer esse Brasil para esse cenário tão importante que todos nós, né, temos e cremos que é possível. E um outro ponto que me chamou a atenção, na fala tão serena, tão prudente desse nosso palestrante, que hoje o mundo olha para ele, o mundo das finanças olha para ele, porque ele é de fato aquele que está com a chave do cofre do Banco 27, ele nos desafia a termos inteligência emocional no trabalho. A forma como ele se conduziu, a forma como ele palestrou, a forma como ele se ponderou entre nós, a forma como ele meditou, a forma como se diz, doutor Marcos, lá no Nordeste, como o senhor matutou sobre o assunto, né, nos revela, né, essa necessidade de termos inteligência emocional no trabalho, porque assim, com certeza, nós iremos chegar a bom êxito. Parabéns, né, ao doutor Marcos, pela brilhante palestra, pela forma como ele, de maneira tão didática, né, nos abriu essa janela, nos abriu esse cenário, nos abrindo nossos olhos, permitindo que nós possamos ter essa visão tão estratégica do momento que o Brasil vive. Eu queria, em nome da nossa universidade presbiteriana Mackenzie, apenas entregar uma singela lembrança ao doutor Marcos, né, quando ele estiver lá em Xangai. Nós queremos já passar logo de imediato a palavra para o doutor Ives Ganda, que irá dar uma saudação e, ao mesmo tempo, irá, nesse momento, conceder a distinção e a honra ao doutor Marcos como integrante da AIDE, que é a Academia Internacional de Direito e Economia. Doutor Ives Ganda. Bom dia a todos. Me perdoe. Imagina. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a presidência a professora Samantha Meia, e ela conduzirá de maneira protocolar, né, a distinção dessa honraria. Mais uma vez, perdão. Bom, muito obrigada, bom dia a todos. Vamos dar início, então, à sessão solene de posse do Dr. Marcos Prado Tronil, na Academia Internacional de Direito e Economia. E para proferir a saudação ao novo acadêmico, solicitamos ao acadêmico professor Dr. Ives Ganda da Silva Martins que faça a apresentação. Em primeiro lugar, quero cumprimentar toda a mesa aqui presente, o nosso conselheiro Antônio Freitas, que representa a nossa instituição, a Universidade Mackenzie, o Instituto Mackenzie, ao Antônio Carlos, professor e coordenador de um dos departamentos mais importantes da universidade, o meu caro amigo de Priscas Eras, o Trabuco, Luiz Carlos Trabuco, que aqui está presente, a minha presidente,
Samantha Meyer, que sucedeu o ministro Francisco Rezec, e ao nosso novo acadêmico. E a saudação ao novo acadêmico é uma saudação em que o currículo, felizmente, já foi lido, porque se nós analisássemos todas as atividades do acadêmico Marcos Trujillo, que também é um amigo de muitas dezenas de anos, nós ficaríamos um tempo enorme pelas inúmeras atividades como professor acadêmico, como dirigente de instituições e com essa universalidade de Estados Unidos, Europa, Ásia, está sempre em posições de domínio, em posições de relevância e, o que é mais importante, na defesa sempre do país, como demonstrou na sua magnífica palestra magna aula. Todos os senhores já receberam, me disse Antônio Carlos, o currículo do presidente do nosso novo acadêmico. O que me parece importante nessa universidade, que a minha casa, cada vez que vejo esse auditório, entro nesse auditório, em casa em que durante 50 anos, inicialmente como professor curricular, como professor titular, como professor emérito da casa, e depois que deixei da atividade curricular, sempre estando presente em conferências, fico sempre emocionado quando estou na Universidade Mackenzie e que hoje recebe a Academia Internacional de Direito e Economia para a posse do novo acadêmico. Talvez valha a pena para aqueles que estão aqui conhecer um pouco o que é a Academia Internacional de Direito e Economia. Em 1986, Celso Bastos, eu, Celso Martoni e Carlos Alberto Longo, em diversas reuniões, decidimos fundar a Academia Internacional de Direito e Economia. Qual foi a razão da fundação de uma academia de Direito e Economia? Se nós estudarmos a história do Brasil, até a década de 60, praticamente foi uma história em que o domínio maior se dava através do direito. Eram os bacharéis de direito que conduziam o governo brasileiro, que davam orientação, quaisquer que fossem os presidentes, sua assessoria principal. A própria criação do Ministério da Justiça, logo de início, era o ministério mais importante e até hoje é aquele que dá posse a todos os outros ministérios. É sempre o primeiro a assinar. Com a Revolução de 64, nós tivemos a predominância dos economistas. Se o senhor examinar a história do Brasil de 1964, aqueles 20 anos até a redemocratização, nós vamos verificar que foram os economistas que davam a linha dos governos dos presidentes da República. E nós percebemos, naquela ocasião, eu sou formado desde 58, professor universitário desde 62, que não havia o diálogo entre o direito e a economia. A era dos bacharéis tinha sido afastada pela era dos técnicos economistas e sempre uma dificuldade permanente. Lembro que um dos primeiros fundadores da nossa academia, quando começamos a criar os 50 acadêmicos nacionais e os 15 estrangeiros, que era Gilberto Ulloa Canto, aliás, o principal autor do Código Tributário Nacional, depois do projeto inicial de Rubens Gomes de Souza. Gilberto contou um episódio que me parece muito interessante para mostrar esse não diálogo entre o direito e a economia. Quando ele levou o anteprojeto do Código, e já no governo Castelo Branco,
o Bulhões e o Roberto Campos sendo as grandes figuras de economistas da diretriz do governo republicano, conversando com o Bulhões e levando, ele dizia, mas isso não pode, isso não pode. E o Roberto, ele colocava o que ele pretendia fazer e o Roberto e o Gilberto diziam, isso não pode. O Gilberto dizia, mas isso é inconstitucional, isso vai contra a lei. E a observação do Bulhões para o Gilberto foi o seguinte, mas como é possível governar com tantas limitações de direito aos projetos econômicos que nós fazemos? Não havia um diálogo. Quando houve a redemocratização, Celso Martoni e Carlos Alberto Longo, titulares na Faculdade de Economia da USP, Celso Bastos e eu aqui na Universidade de Mackenzie também como titular, o Celso na PUC, decidimos fazer uma academia em que se pudesse haver esse diálogo. E consultamos de início 5 juristas e 5 economistas, isto é, o Roberto Campos, o Delfim Neto, o Galveias, o Simons e o Langoni, o que eles achavam da ideia? E de outro lado, 3 ministros do Supremo, Carlos Mário Veloso, Moreira Alves, Sidney Sanches, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho e o próprio Gilberto de Oacanto. Se valeria a pena. Eles acharam a ideia brilhante. Vamos fazer uma economia em que haja 25 acadêmicos do direito, 25 acadêmicos da economia e vamos criar um diálogo permanente entre o direito e a economia. Fundamos a academia com um grupo extremamente brilhante de economistas, de juristas. Fizemos o primeiro congresso, em 1986, em que demos ao Bulhões, ao Otávio Bulhões, o prêmio Eugênio Goudin, criamos um prêmio Eugênio Goudin e demos a Goffredo Teles o prêmio Valdemar Ferreira na área de Direito. E a academia começou nos seus congressos. Internacionalmente, na área econômica, temos 3 professores de Harvard, o Dormus, Oliver Alderman e o Wagner Baer, todos concordaram de imediato de participarem da economia da Portugal, inicialmente com o Diogo Leite de Campos, o decano, depois veio o Canotilho, Jorge Miranda. Tivemos um grupo realmente que levou. A partir daí, fui eu o primeiro presidente, tivemos em seguida um economista, o Carlos Alberto Longo também, fundador, depois voltamos a ter um jurista, tivemos o Arnoldo Valde, Hamilton de Souza, Paulo Rabelo de Castro, tivemos o Francisco Rezec, o Ney Prado, que foi reeleito, não havendo limitações à reeleição, reelegemos sempre até a morte, foi um excepcional presidente, depois Francisco Rezec, e agora temos a titular da Uninove, em Direito Constitucional, a professora Samanta, e tem um vice-presidente que eu gosto muitíssimo, uma pessoa que eu tenho um carinho especial, que é o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, e que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a história e a razão de ser da nossa academia. Com um congresso anual permanente, que fazemos na sede da FEComércio, junto com o Conselho Superior de Direito, e essa academia, meu caro Marcos, você com seu brilhante currículo vai substituir um dos fundadores da economia. Aliás, das pessoas mais brilhantes que eu conheci no campo da economia e do direito. Um profundo conhecedor de matéria tributária e que até os 99 anos conversava, quando nós conversávamos, tínhamos pelo menos uma conversa semanal, de 15 em 15 dias, para discutir os rumos da economia, escrevendo sempre a carta mensal do Conselho dos Notáveis, do Conselho Superior, do Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio, que foi Hernani Galveias. Com o falecimento, foi fazer uma operação sem maior importância, a operação correu excepcionalmente bem, pegou uma infecção hospitalar
em 24 horas, nós perdemos o grande acadêmico Hernani Galveias. Mas temos alguém no mesmo nível de Hernani Galveias, que é Marcos Troilo, que nesse momento é recepcionado pela nossa casa, passando eu a palavra para a minha caríssima presidente Samantha Meia, que fará a solenidade de outorga do título de acadêmico da Academia Internacional de Direito e Economia. Obrigada, professor Ives, pela brilhante apresentação. E solicito agora ao novo acadêmico, Dr. Marcos Prado Trunil, que faça o juramento protocolar. Prometo, como membro da Academia Internacional de Direito e Economia, defender seus postulados, cumprindo e fazendo cumprir seu estatuto, em prol do engrandecimento dos dois ramos do saber, o direito e a economia. Obrigada. Você entrega, professor? Tá. Então faremos a entrega do diploma e da medalha. Talvez o produto da sua medalha. Então, nos termos do Estatuto em vigor, declaro empossado o acadêmico Dr. Marcos Prado Trunil como membro titular da Academia Internacional de Direito e Economia. Bem-vindo. Imediatamente passo a palavra para o conselheiro Antônio César para que presida. Muito obrigado. Felizmente, estamos chegando ao final, né, desse dia magnífico, mas antes de ultimar as minhas palavras, né, eu quero apresentar aos senhores, aqui, a todos os alunos queridos, o nosso livro Reforma, Desenvolvimento Econômico e Políticas Tributárias, que é a primeira coletânea promovida pelo CEMAP, que é um estudo em comemoração ao centenário do nascimento do professor Oliver Oldman, que foi professor em Harvard, e foi o grande precursor e o grande mentor, né, do sistema tributário em alguns países asiáticos, né. É um livro de escola, tem muitos aqui professores, economistas, doutrinadores da área do direito, como Arnold Wall, o próprio professor Adilson Dallari, né, o próprio professor Ives Ganda da Silva Martins, Hugo de Brito, o professor Heleno Taveira Torres, né, o professor Oswaldo Alton Pontes, né, Filho, e vários outros, né, operadores e manejadores da ciência, do direito e da economia. Eu quero dizer para o professor Visganda que meu pai foi, durante 25 anos, vice-presidente da Federação do Comércio. E quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, ele levava lá para casa os livros da Carta Mensal, que era escrita por Hernani Galveias, professor Ives Ganda, e eu, de vez em quando, tinha curiosidade de ler a Carta Mensal. E daí veio a minha paixão por direito e economia. Então, meu grande momento inicial aí, né, de ser apaixonado por essa área, foi justamente com aqueles livros da Carta Mensal, onde haviam diversos escritores, né, que, de fato, manejavam bem essa
linda, né, ciência, que é a ciência do direito e também da economia. Que eu quero mais uma vez aqui externar a minha gratidão a todos, dizer que o nosso livro, né, vai ser disponibilizado para os nossos professores e convidados. Não temos como disponibilizar para toda a plateia, mas para os nossos convidados especiais, né, que estão aqui conosco, que estão, né, abrilhantando o nosso momento. Nosso cerimonial vai disponibilizar um exemplar, né, do nosso livro. Quero também convidar os nossos alunos para conhecer o nosso Centro Mackenzie de Políticas e Integridade, que fica aqui no prédio do MacGaff, né, no 5º andar, lá, aliás, no 6º andar. Lá vocês poderão encontrar o professor Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, o professor Fabiano Petean, que é também da área do direito, e o professor Samuel Mohamed, que é da área da economia e que recentemente agora foi agraciado com a oportunidade, a primeira oportunidade que o CEMAP, né, permitiu e possibilitou dele fazer um curso de pós-doutorado, né, na Universidade da Pensilvânia, e estamos muito alegres aí porque já o CEMAP, com poucos meses, já tem, né, dado frutos, e esse é o objetivo, esse é o propósito, esse é o intento que nós estamos nutrindo no coração. Muito obrigado a todos, tenhamos, né, um dia que o CEMAP possa mais uma vez... Só um minutinho. Ah, tá, perfeito. E eu quero também, antes de pedir mais a paciência dos queridos, para permitir que o professor Marcos só faça a sua palavra de gratidão aí pela distinta honraria de ser membro integrante da Academia de Direito e Economia. Obrigado, professor. Obrigado, presidente Ives. Obrigado, presidente Samantha Meyer. Enfim, uma honra enorme. Só dizer 3 palavras, uma sobre a economia, outra sobre o Mackenzie e outra sobre o direito. Sobre a economia, eu já fiz a minha apresentação, mas queria sublinhar mais uma vez a minha admiração e o meu tributo a essa grande figura do Brasil, que foi o ministro Hernani Galvez. Sobre o Mackenzie, a palavra respeito vem do latim respectum, alguma coisa que sai do peito, que é o amor, mas também, às vezes, o medo, o temor. E eu tinha muito medo do Mackenzie porque eu jogava basquete no Colégio Batista Brasileiro. Mamãe sabe bem, né? Durante os jogos mirins, os jogos intercolegiais, e quando a gente ia jogar com o Mackenzie era sempre o jogo mais difícil, mas, para minha felicidade, estou saindo aqui com uma medalha do Mackenzie. E em relação ao direito, professor Ives, eu não sou bacharel em direito, eu sou economista e sou cientista social, embora nessa mesa eu não esteja sozinho, porque o doutor Trabuco também é bacharel em ciência social e filosofia, de modo que os sociólogos e os filósofos da mesma escola, a Escola de Sociologia e Política, como o professor Antônio Carlos mencionou, fundada em 1933, primeira escola de sociologia da América Latina, aliás, vizinha aqui. Mas eu tive muitos bons professores no direito e grandes oportunidades. Eu fui aluno do professor Antônio Augusto Cansado Trindade no Instituto Rio Branco, era meu professor de Direito Internacional Público. Fui aluno do professor Zé Francisco Rezec, ele ministrava a disciplina Direito dos Tratados, também no Instituto Rio Branco. E aí depois, quando eu tive a minha experiência na ONU em Nova York, os meus chefes da ocasião tiveram a má ideia de me colocar como representante brasileiro na 6ª Comissão da Assembleia Geral da ONU, que é a Comissão de Tratados Internacionais, de Direito Internacional. Nos anos 90, foram a década do direito internacional na ONU, e naquela época eu representei o Brasil numa série de reuniões da Comissão da ONU para Direito Comercial Internacional, no processo que levou ao Estatuto de Roma, né, que criou o Tribunal Penal Internacional. Tive a oportunidade, naquela época, de assessorar o embaixador Baina Soares, que era o presidente da Comissão de Direito Internacional da ONU, o embaixador Calheiro, o Antônio Cachapuz de Medeiros, né, que era o chefe da delegação brasileira nas negociações para o Tratado Penal Internacional. E foi nesse meio que eu ouvi uma história linda sobre Rui Barbosa, que, aliás, é o nome desse auditório aqui.
Você sabe que Rui Barbosa representou o Brasil em algumas das conferências de paz, naquele momento crítico, no início do século XX, na cidade holandesa da Haia, não é isso? E aparentemente, ao chegar num dos palácios onde as conferências se realizariam, um palácio gigantesco, né? Um dos porteiros do palácio percebeu a diferença entre o tamanho do portão de entrada e a estatura de Rui Barbosa. Ele não era um homem, não era um jogador de basquete, né? E aí, aparentemente, na língua flamenca, não existe, como existe no inglês, a diferença entre big, ou seja, grande no sentido físico, e great, que é grande no sentido moral. Então, o porteiro disse o seguinte: que coisa, né? Uma porta tão grande para um homem tão pequeno. Só que aí, representando o Brasil, representando o direito, conhecimento pleno do texto jurídico, conhecimento pleno do direito das gentes, hábil negociador, grande orador, no momento em que sai do portão o Águia de Haia, o mesmo porteiro disse o seguinte: que coisa, uma porta tão pequena para um homem tão grande. Obrigado. Queremos agradecer às autoridades da mesa de honra, agradecer às autoridades que estão aqui conosco, bem como o nosso corpo docente, nosso corpo discente, e lembrar que o livro está disponível para as autoridades convidadas, de todas as instituições que estão conosco, bem como para os professores, diretores da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os alunos que se interessarem poderão procurar a sua unidade acadêmica, que entrará em contato com o CEMAP para verificar ainda a disponibilidade do livro. Desejamos um ótimo final de semana a todos. Obrigada, bom dia.